Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais essa palestra pública, nessa data de hoje, onde a nossa irmã Socorro Almeida, trabalhadora da nossa casa, vai nos presentear conhecimentos com o tema A Indulgência. É importante que quem tiver com o celular desligue ou coloque no modo silencioso para que a sintonia seja plena durante toda a palestra. Vamos desejar toda boa sorte à nossa amiga Socorro, nossa irmã, e pedir que realize a prece inicial. Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, o nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade de luz que nos assiste nesses momentos de palestra. E vamos pedindo que nos auxilie, nos propicie os ouvidos de ouvir, para que possamos entender, adquirir os conhecimentos intelecto-morais e colocá-los em prática em nossas vidas, porque nada adianta saber e não praticar. Então, que a espiritualidade de luz me instrua com palavras simples, amorosas, de fácil compreensão, para cada um que aqui se encontra poder compreender e assim colocar em prática em sua vida. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente, a sua harmonia, todo o equilíbrio que necessitamos. Que fluidos salutares sejam derramados sobre todos nós, para que tenhamos uma tarde bem proveitosa. Que assim seja. Que assim seja. Boa sorte. A todos e a todas, que o Mestre Jesus nos envolva com fluidos amorosos. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a virtude da indulgência. Quando a gente ouve essa palavra, pronuncia a palavra indulgência, ela nos dá assim um sentimento de amorosidade, de cuidado, sentimentos amáveis, e assim, de cuidados para com o outro. A indulgência em si, ela é o cuidado para com o outro, aquele cuidado amoroso, aquele cuidado que Jesus sempre teve com todos que conviveram com Ele e que ainda tem conosco hoje, né? Então, a indulgência nos remete a esses sentimentos de amorosidade, de fraternidade, de cuidado. Segundo Kardec, a indulgência, ela é a segunda virtude que nos leva à prática da caridade. Então, é a segunda virtude mais relevante que nos leva à prática da caridade. Então, através da indulgência, nós podemos praticar a caridade. Por isso que eu trouxe essa frase que é lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E que a nossa irmã Edivane, numa palestra aí há dias atrás, falou muito a respeito da caridade, não é? Quem esteve presente deu para entender bem direitinho o que é a caridade. E ao longo também dessa palestra, a gente vai entendendo a importância da indulgência na prática da caridade. E que realmente só a caridade que nos vai levar ao nosso progresso moral, espiritual, às nossas boas relações com os outros. Agora nós vamos procurar entender a indulgência segundo os dicionários. Então, quando nós procuramos o significado da palavra indulgência nos dicionários, nós vamos encontrar mais ou menos isso, que a indulgência é a disposição para perdoar culpas ou erros ou falhas alheias. Então, indulgência é a capacidade que cada um pode ter
para perdoar, para dispensar, para ser compassivo com as falhas dos outros. É também clemência, misericórdia, a tolerância. Então, uma pessoa indulgente, ela tem clemência, ela tem tolerância, ela tem misericórdia para com as falhas dos outros. Também, segundo os dicionários, a indulgência é a capacidade de praticar o perdão. Então, se nós formos aos dicionários em busca do significado de indulgência, nós vamos encontrar mais ou menos isso aí. Pode ter outras palavras, mas significando isso aí. Agora vamos ver o que quer dizer a indulgência segundo a visão espírita. Aqui nós temos essa foto de Jesus, né? Essa figura que representa Jesus. Procurem observar bem o semblante dele. Que calma, que amorosidade ela transmite para a gente, não é? Toda tolerância, todo amor, toda paciência que ele teve para com os outros. Então, essa figura representa bem isso. Então, segundo a doutrina espírita, a indulgência, ela é uma característica das almas já enobrecidas, daquelas almas que compreendem já os ensinamentos intelectos morais e colocam em prática em suas vidas, entendendo que os outros estão, cada um num patamar diferente de desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, que nós precisamos ter paciência, ter tolerância, não é? E não fazer críticas desnecessárias às ações do outro. Então, vejam bem, é a característica das almas enobrecidas. São indivíduos que têm conhecimentos intelecto-morais e que entendem que as ações de revidar, de devolver o mal recebido, revidar as críticas, não vai levar a grande coisa, a não ser fazer crescer o mal que foi gerado. Então, a indulgência nos ensina isso, segundo a doutrina espírita. Também nos diz, segundo a doutrina, que a indulgência é a capacidade de ser mais compreensivo com os atos dos outros, com as falhas dos outros, evitando julgamentos. Então, como falei antes, todos nós estamos em patamares diferentes. Uns compreendem mais, outros menos. Mas o importante é que todos chegamos lá. E nós devemos ter tolerância e paciência com as falhas dos outros, evitando os julgamentos precipitados. Segundo a doutrina espírita, esta virtude, ela está intimamente ligada à capacidade que Jesus sempre reforçou em seu Evangelho. Então, Jesus sempre nos orientou a ter essa tolerância com os outros, a não apontar os erros dos outros, a ter essa compassividade para com o outro, né? Então, a indulgência, segundo a doutrina espírita, ela está muito ligada aos ensinamentos de Jesus, do nosso Mestre. E como age uma pessoa indulgente? Uma pessoa indulgente, ela já demonstra o conhecimento das leis morais e da sua aplicabilidade. Quer dizer, conhece e aplica no seu dia a dia. Compreende as limitações dos seus semelhantes e não estimula o lado negativo. Então, não vai estar frisando o lado negativo das pessoas. Aqui nós temos o seguinte: uma pessoa indulgente, ela sabe apreciar os atos do outro,
é compassivo com as faltas alheias, não põe luz nos defeitos dos outros. O que é pôr luz no defeito do outro? É quando você exalta. Alguém cometeu uma falha, você sai alardeando aos quatro ventos. Então, uma pessoa indulgente evita de fazer isso, né? Às vezes, até chega alguém e vai conversando, apresentando falhas e mais falhas do seu semelhante, e a pessoa indulgente vai agir como? Ela vai descartar aquela conversa, vai substituir o assunto, né? Não sei se vocês já observaram alguém assim, que chega, digamos, para alardear os defeitos dos outros, e o outro, ao invés de contribuir com aquela maledicência, vai, digamos assim, descartar aquele assunto. Então, isso é ser indulgente. E, muitas vezes, até apresentar qualidades daquela outra pessoa que está sendo julgada, né, que está sendo apontada com muitos defeitos. Então, uma pessoa indulgente faz isso. E, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, o próprio Jesus nos dá este conselho, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, né? Então, em várias passagens da Bíblia, a gente vê também que tem sempre esse conselho em relação às falhas dos outros, que a gente procure não julgar, porque com a mesma medida que a gente julga, quando chegar o momento de prestarmos conta à divina justiça, nós seremos julgados com aquele mesmo peso, né? Então, esse conselho é muito interessante. Então, como eu já disse, a pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros, mas se os vê, procura ocultar, não joga luz, não alardeia, né? E aqui nós vamos ter uma passagem que representa muito isso. Eu sei que todos vocês já ouviram falar daquela passagem bíblica que fala da mulher adúltera. Já ouviram, né? Com certeza. Então, os fariseus chegam até onde está Jesus com uma mulher que, segundo eles, foi pega em adultério. E eles dizem que, segundo a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser apedrejadas. E o que Jesus diz a esse respeito? Eles querem saber qual é a opinião de Jesus a esse respeito. A passagem bíblica diz que Jesus ali continuou de cabeça baixa, escrevendo na areia, e os fariseus insistem em saber o que fazer, qual é a opinião de Jesus. Então Jesus responde para eles: aquele que não tiver pecado, lhe atire a primeira pedra. A história ainda continua dizendo que todos foram se retirando do local, começando pelos mais velhos. E Jesus, vendo que todos se retiraram, interpela a mulher: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Não te condenaram? E ela responde: não, Senhor. E ele diz: eu também não te condenarei. Vai, agora no futuro não peques mais. Então aqui tem dois ensinamentos básicos para a gente. Nenhum de nós está livre de falhas e de erros. Todos nós, enquanto estivermos aqui encarnados na Terra, é porque nós temos falhas, nós temos erros que nós precisamos corrigir para haver esse progresso moral e espiritual, né, em cada um. E que precisamos ser compassivos com as falhas dos outros. Mas por que não devemos apontar a falha do outro? O outro vai ficar na mesmice, digamos assim, na síndrome Gabriela? Eu nasci assim, eu continuo assim, eu vou morrer assim? Não. Quando Jesus diz assim: vai e no futuro não peques mais, ele falou aí da reforma íntima que cada um de nós precisa fazer. Então, é nossa obrigação, enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado,
e procurando em nós as falhas que nós ainda temos e procurar corrigi-las. Então, não é obrigação do outro de nos corrigir. E se assim for necessário, fazer de uma forma amorosa, né? Agora é obrigação de cada um de nós fazer a própria correção, trabalhar na própria evolução. E a gente sabe que, segundo a doutrina, isso se chama a reforma íntima, não é? Então, duas lições importantes Jesus dá com essa passagem, e que muitas pessoas só pegam a primeira, né? Que ninguém pode apontar o defeito do outro. Não podemos apontar o defeito do outro, não devemos, mas cada um de nós também tem que promover a sua reforma íntima, a mudança daquilo que observamos que não está bom, que não está condizente com as necessidades atuais, das convivências, não é? Dos nossos afazeres. Então, é a gente se descobrindo a cada dia e procurando se melhorar. Essa passagem eu encontrei no livro de João, capítulo 8, os versículos de 3 a 11. Ainda falando sobre a indulgência, nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 17, a fala de um espírito de João Bispo, na cidade de Bordeaux, em 1862. Está lá na parte das instruções dos Espíritos, do capítulo 10. E o conselho que ele nos dá é esse: sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, esse espírito amigo que está lá na instrução dos Espíritos, do capítulo 10 do Evangelho, ele nos orienta a sermos mais severos com nós mesmos, né? Deixar a severidade para com o outro e procurar corrigir em nós o que existe de falha. Então, essa é a instrução dada por ele. E quais são os benefícios de ser indulgente? Eu acredito assim, e li muito a respeito também, que o maior benefício de ser indulgente é a paz de espírito, a paz na consciência da gente. Então, quem é indulgente, quem já tem desenvolvido em si essa virtude, ela tem a paz de espírito, a paz na consciência como o maior benefício. Isso é muito bom, né? E aqui nós vamos ter também uma fala de outro espírito, chamado Espírito José, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 11, que diz: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue. Atrai, acalma os ânimos e ergue aquele que caiu. Ao contrário, o rigor desanima, afasta e irrita. Então, todos nós já convivemos com pessoas que têm o costume de apontar sempre o defeito do outro. Eu acho que todos nós já tivemos oportunidade de conviver com pessoas assim. O que é que acontece? Aquele que se sente criticado, diminuído diante o apontamento dos seus defeitos, fica desanimado. Por quê? Pensa assim: tudo que eu faço não serve de nada, então eu não vou procurar me melhorar. Então é aí onde desanima, não é? Aquela pessoa que vive para apontar os defeitos dos outros, ela também é ignorada. Os outros procuram se afastar dela, porque ninguém aguenta ser apontado com defeitos o tempo todo, não é? E em relação àquele outro ser humano que, quando o irmão falha, procura
animá-lo, dizer, não foi dessa vez, por exemplo, mas você chega lá, então aquilo dá um ânimo, dá um estímulo para que a pessoa se sinta cada vez mais digno fazendo o que está certo, fazendo o que é o bem. E isso vai animar, vai fazer com que a pessoa sinta vontade de se melhorar cada vez mais. Então, em relação a ser indulgente, quando a gente é indulgente com a falha do nosso irmão, da nossa irmã, a gente está fazendo com que ele procure se melhorar cada vez mais, porque ele sabe que errou, mas que pode melhorar. Tem outras oportunidades para apresentar melhorias no seu comportamento. E à medida, em relação àquele que só sabe apontar o defeito dos outros, se torna uma pessoa indesejada nos rol de convivências, não é? E qual é, com a sua atitude, o que é que vai provocar? O desânimo dos outros que erram, não é? Porque todos nós estamos sujeitos a erros, mas todos nós também podemos nos melhorar. E o que a falta de indulgência pode ocasionar entre nós, nos nossos relacionamentos? É interessante a gente pensar que quando procuramos revidar ou devolver o mal que a gente recebeu, ali a gente junta dentro de nós, no nosso íntimo, todas as energias mais pesadas, as energias mais deletérias. E essas energias de raiva, de rancor que a gente utiliza, ela vai ser despejada no nosso próximo ou no ambiente com toda essa carga negativa, não é? Então, por isso que é interessante, se temos ainda essa condição, e procurando melhorar. Porque essa energia de ódio, de raiva, de vingança, ela é muito negativa. São miasmas muito deletérios e que faz mal não só a quem recebe, mas primeiramente a quem organiza todas essas energias ruins, não é? Então, a indulgência, ela vai gerar sempre conflitos, inimizades, porque aquele que é apontado não fica gostando muito bem do outro, não é? Muitas vezes gera inimizades até entre pares, dores e sofrimentos. Por quê? Porque toda ação contrária à bondade e ao amor gera sofrimento. Então, ser indulgente é ser sábio e benevolente. Aí lembremos aqui que a falta de indulgência pode provocar dores, situações que levam muito tempo para serem curadas, não é? Então, muitas vezes, as mágoas, as dores, os sofrimentos causados pela falta de indulgência é tão forte que leva muito tempo e, às vezes, até o auxílio da dor para que esses males sejam curados. Por isso que é importante a gente procurar ser mais indulgente para com os outros, evitar ser esse juiz tão severo em relação às ações e atitudes dos outros. Aí pensemos assim, o que a falta de indulgência pode ocasionar? Aliás, mudando aqui o slide. Sendo indulgente, teremos a paz de consciência tão sonhada? Aí, num texto espírita, eu encontrei dizendo assim, em partes, sim, mas só isso não basta. É preciso a gente desenvolver o exercício do amor, da caridade, da benevolência, da fraternidade e do trabalho. Porque só ficando quietinho no seu canto, você não progride. Você precisa exercitar o amor para com os outros, para com todos. Você precisa exercitar a benevolência, a fraternidade e o trabalho. Então, é com tudo isso que a gente vai crescendo e progredindo.
Por que devemos fazer também isso e não só ficar quietinho no nosso canto? Porque a gente precisa ir tendo as nossas ações de acordo com aquilo para que nos propomos antes de vir para a encarnação, a reencarnação. Então, antes de reencarnar, a gente faz um propósito, faz um planejamento no plano espiritual. E nós precisamos estar aqui na Terra trabalhando de forma que o nosso espírito vá sempre se afinando com aquele propósito que a gente fez para vivenciar aqui. Então, não é só ficando quietinho que a gente vai conseguir a paz tão esperada, o progresso. A gente precisa exercitar tudo isso, o amor, a caridade, a benevolência, a fraternidade, não é? Essa vivência harmoniosa. E como já foi falado, para que a gente cresça moral, espiritualmente, a gente precisa praticar a reforma íntima. Não é o outro que vai nos corrigir, somos nós que vamos melhorar a nós mesmos. Para isso, a gente precisa ter um autoconhecimento, ou seja, conhecer o que não está tão bom em nós, né? Muito importante, para que a partir daí, sabendo o que não está tão bom, eu ir procurando melhorar a cada dia. É fácil? Não é, mas é possível. E é interessante lembrarmos que o aprimoramento, ele é individual. O outro não pode fazer por a gente, né? Eu não posso fazer por um irmão meu, pela minha mãe, por exemplo, pelo meu filho. Cada um trabalha no seu desenvolvimento pessoal, não é? É intransferível. Então, melhorar-se é uma tarefa intransferível. Compete a cada um fazer a sua melhoria, realizar o seu progresso. E o caminho para a condição de espírito puro, porque à medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos caminhando para a condição de espírito puro, é a prática da caridade. Então, à medida que a gente vai na convivência com os irmãos, com as pessoas dos nossos familiares, com os vizinhos, com todo mundo, a gente vai tendo oportunidades também de praticar a caridade e vai fazendo a sua reforma íntima. Aqui eu trouxe as figuras da águia. Ela representa muito bem para nós o que significa a reforma íntima. A águia é, entre as aves, a que tem uma vida mais longa. Ela dura em torno de 70 anos. Mas quando chega aos 40, ela já está envelhecida. As suas unhas já estão compridas e flexíveis, ela não consegue mais pegar as suas presas tão bem. O seu bico, que é alongado e pontiagudo, já vai estar curvado, virado para o seu próprio peito. As suas penas já estão grandes e pesadas, dificultando o voo. Então é o momento da águia tomar uma decisão muito dolorosa, mas importante. O que é que ela faz? Ela vai para o alto de uma montanha, onde ela possa se sentir segura. Lá chegando, ela começa primeiramente batendo o seu bico em uma rocha, alguma coisa dura, para que esse bico quebre, né? Então ela faz tudo isso para que esse bico se solte. Depois, quando o bico nasce, aí ela vai arrancar as suas unhas. Ela arranca as unhas uma por uma. E quando as unhas novas nascem, ela vai arrancar as penas. Então, arranca as penas uma por uma também. Todo esse processo, ele dura em torno de 5 meses. Então, muito tempo, né? E é doloroso, não é simples. Aí mostra como a reforma íntima, ela não é simples. Ela precisa de cuidados que muitas vezes nos causam dor, né? Mas a gente consegue, é só querer, ter a boa vontade, ter o compromisso com essa reforma, né? E depois que a águia está aí de bico novo, de unhas novas, penas novas e leves, ela parte para o novo voo, para uma vida nova, onde em torno ela vive ainda por uns 30 anos.
Então, interessante, né, a história da águia. Então, a águia, ela representa essa reforma que todos nós precisamos fazer. E o que é que nós precisamos arrancar em nós? Bico, unha, pena? Nós precisamos arrancar em nós o bico do ressentimento, as unhas do medo, as penas dos maus pensamentos. Então, essas 3 coisas a gente precisa arrancar, não é? O bico do ressentimento, da mágoa, da raiva, as unhas do medo, da insegurança, as penas dos maus pensamentos. E assim podermos partir para uma nova vida, né? Mais feliz, mais próspera em todos os sentidos. Então é essa a lição que a águia nos traz. Muito interessante, né? Estudando também para esse momento, eu cheguei a esse assunto, o BIP, essência das boas relações. Antes de chegarmos a essa pirâmide, vamos ver aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec fez. É a pergunta 886, que ele pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A resposta dos Espíritos é bem simples, bem objetiva. E diz: benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando junta benevolência, indulgência e perdão, a gente vai ter essa sigla, o BIP da caridade, ou seja, é a essência da caridade. Lá está, né? Essência da caridade. Então, para praticarmos bem a caridade, nós precisamos dessas 3 pontas que formam essa pirâmide: a benevolência, a indulgência e o perdão. E por que diz que é a essência das boas relações? Porque harmoniza os relacionamentos entre todos nós, não é? Se nós temos benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, e somos capazes de perdoar as ofensas, então os relacionamentos se tornam mais agradáveis, mais duradouros, mais progresso para cada um envolvido. E o que é ser indulgente? Na cadeira de cada um tem um pequeno papel. Vejam se vocês encontram. Encontraram? Digamos que aí é uma receitinha simples para a gente ir praticando, né, a indulgência e praticando a caridade. E vamos lá. O que é ser indulgente? É compadecer-se do sofrimento alheio. Que mais? Ser solidário nos momentos de dificuldades do próximo. Não julgar precipitadamente o outro. Saber calar-se quando não tiver algo de bom para dizer. Não querer impor nossa opinião aos outros. Ter paciência e tolerância com os irmãos menos esclarecidos e que ainda vivem nas sombras dos próprios erros. Então, aí está uma parte, na outra terá o restante. Aqui, como símbolo de indulgência, vem a Madre Teresa de Calcutá, não é? Na prática da caridade. Aqui, se referindo à caridade material, porque a caridade ela pode ser material, mas ela também pode ser moral e espiritual. O que mais é ser indulgente? Secar as lágrimas e amenizar o quanto puder as dores do próximo. Então, o que tiver ao nosso alcance para secar as dores do outro, devemos fazer. Perdoar infinitamente
juntamente aqueles que nos ferem e caluniam, como nos ensinou o Mestre Jesus. É bem difícil, né? Mas se a gente for exercitando, chegamos lá. Acreditar que um dia todos nós cresceremos e seremos melhores do que somos hoje. Amar o próximo como a si mesmo e ter como lema de vida o amor incondicional. E aqui vem outro ícone da prática da caridade, né? Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Então, Chico Xavier, ele prestou muita caridade aos seus irmãos. Não só a caridade material, mas especialmente a caridade moral, a caridade espiritual. Então, em um outro trechinho de um texto que eu li sobre a caridade, diz o seguinte, que ninguém é tão pobre que não possa praticar a caridade. Porque a caridade, ela não se resume a doar algo para alguém materialmente. A caridade é também quando alguém está, digamos assim, aperreado e a gente empresta o nosso ouvido para ouvir. Quando a gente tem condição de dar um conselho, quando a gente dá um abraço naquela pessoa que está tão carente, tão necessitada, um sorriso, um afago. Então, isso é a caridade imaterial, né? Que está dentro das leis morais e espirituais. É esse carinho, é essa atenção, é esse amor que você dispensa para o outro, é o cuidado, como eu falei lá no início, né? Então, ninguém é tão pobre que não possa praticar a caridade. Lembrem disso. Às vezes a gente escuta alguém dizendo assim, mas eu gostaria de praticar a caridade, mas eu não tenho nada para dar. Tem, todos nós temos. Quando nós não temos a condição material, nós temos a condição da prática da caridade moral ou espiritual, de ajudar, de auxiliar aquele irmão ou aquela irmã que está passando por dificuldades, não é? Então, fiquemos com isso. Todos nós podemos praticar a caridade. Ninguém é tão pobre que não possa praticar a caridade. Como também ninguém é tão rico que não possa receber algo de alguém, não é? E para finalizar, eu trouxe aí o nosso amado Mestre Jesus com a frase que é o lema da doutrina espírita, não é? Fora da caridade não há salvação. Então é na convivência uns com os outros, ajudando uns aos outros, que nós vamos conseguir o nosso progresso. Porque a salvação aqui significa o nosso progresso até chegarmos a sermos espíritos puros. Então é nessa convivência, na relação uns com os outros, ajudando uns aos outros, sendo caridosos uns com os outros, que nós vamos alcançar essa condição de espíritos elevados, espíritos puros. Todos que já estão lá passaram também, como nós, por situações que nós passamos hoje. Então, todos nós um dia seremos melhores do que somos hoje, não é? E Jesus, ele ensinou aos seus apóstolos, a todos aqueles com quem ele conviveu, o seu evangelho sempre nos ensina essa prática da caridade. Ele está sempre nos orientando neste sentido, não é? Então, se nós quisermos saber, ter uma orientação de uma decisão a tomar em relação a qualquer coisa, busquemos lá no Evangelho de Jesus, que vamos sempre encontrar a orientação certa para aquilo que nós estamos precisando, não é? E não perder a oportunidade de ajudar o seu semelhante. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: quando você sentir a necessidade de ajudar alguém, ajude, porque através de você, Deus está atendendo a prece daquele seu irmão. Então, às vezes, aquela pessoa passando por uma dificuldade, seja ela qual for, ela reza, ela faz prece e pede a Jesus, e pede ao seu anjo de guarda, Maria de Nazaré, que ajude, que mostre uma luz, não é? Aí vem aquela pessoa que é tocada para dar ajuda àquela pessoa. Então, ali
através da gente. Podem ter certeza, viu? Então, nunca se negue a ajudar uma pessoa que você está sentindo que é necessário você ajudar. Porque ali, através de você, Deus está atendendo às preces daquela pessoa. Então é isso. De uma forma bem simples, eu espero ter contribuído para que todos nós possamos compreender o que é a indulgência, quais são os pilares da caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, que todos nós somos capazes de praticar a caridade, porque ela não é apenas material, é também moral e espiritual. Todo apoio que a gente possa dar ao outro é uma caridade, né? E sempre feita de coração. Aquilo que vem do coração, quando a gente faz o bem ao outro de coração, a gente também recebe, porque a gente recebe uma sensação tão boa de paz, aquela sensação do dever cumprido. Eu acho que todos vocês já experienciaram isso, né? Você faz uma coisa boa para alguém e você, ao mesmo tempo, você chega, sente, se você observar, um calorzinho aqui no chakra cardíaco, né? Um afago, a sensação do dever cumprido. Então, meus irmãos, aí está uma simples receitinha também no papelzinho. Você pode ir observando de vez em quando, pedindo a espiritualidade de luz ao seu anjo guardião, ao grande Mestre Jesus, que nos intua sempre o que nós podemos fazer de melhor por nós e também pelo outro. Tá bom? Então, muita paz a todos. E assim, vamos agradecer a nossa irmã Socorro por toda essa dedicação de preparar essa palestra tão elucidativa, né? E realmente nos presenteou nessa tarde de hoje. Agradecer a espiritualidade, o amparo de ter nos acolhido aqui nessa casa, nesse momento. E agradecer a todos vocês que compareceram, porque o comparecimento de vocês é importante para que a doutrina seja divulgada. E assim, vamos aos avisos que costumeiramente a gente faz aqui, das tarefas, dos trabalhos que são realizados em nossa casa, para depois realizar a prece final. Aqui nas atividades do nosso centro, na segunda-feira, às 18 horas, tem a vibração. A vibração é um trabalho como de uma certa profundeza. E quem estiver precisando de algum amparo espiritual, alguma orientação, preenche uma ficha que fica naquela mesa ali na entrada, e o pessoal da vibração lê esse pedido e pede que a espiritualidade ampare. Isso é às 18 horas da segunda, né? Às 19 horas nós temos o Evangelho no Lar. É um evangelho realizado aqui na casa e pode ser para todos que tiverem intenção de participar. E em seguida ao Evangelho nós temos o curso de doutrinação, que é um trabalho que está acontecendo para preparar as pessoas para a tarefa de doutrinação. Às quarta-feiras, às 19 horas, tem a fluidoterapia. Nesse trabalho, nesse atendimento tem um grupo de trabalho e as pessoas que estiverem necessitando comparecem e preenchem alguns dados aí e é feito o atendimento.
Aos sábados, como foi hoje, né? Às 16 horas nós temos a palestra pública, e hoje nossa irmã Socorro, muito obrigado por essa palestra. Em seguida, temos o passe, temos o lanche e depois temos o estudo do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Um dia faz um estudo de um capítulo, quando termina, vai andando esse estudo paralelo, né? O Evangelho e o Livro dos Espíritos. E assim, vamos nesse momento se preparar para a nossa prece final. E assim, queridos irmãos e irmãs, vamos levar nosso pensamento ao campo espiritual, para que tudo que viemos buscar nessa casa no dia de hoje sejamos atendidos. Agradecer a espiritualidade, ao mentor da casa, nosso irmão Abdu, agradecer todos os assistentes espirituais, e assim possamos voltar para os nossos lares em paz, sintonizados com a espiritualidade, e que tenhamos um final de semana e uma próxima semana bem harmoniosa para todos. Que assim seja.